À medida que nos aproximamos do final da história, torna-se cada vez mais importante perceber qual deve ser a postura, a atitude e o comportamento para nos prepararmos justamente para esse mesmo final. Como acontece em todos os casos, a Bíblia apresenta a resposta para esta pergunta: qual deve ser a experiência do povo de Deus, mesmo no limiar do final dos tempos e da volta de Jesus? Os capítulos 9 e 10 do livro de Daniel relatam, em termos proféticos, a experiência espiritual do povo de Deus, que é um tipo daquilo que precisa ser a experiência do povo de Deus também no final dos tempos. Para entendermos aquilo que nos ensinam estes capítulos e até o livro de Daniel como um todo, precisamos fazer uma breve retrospectiva histórica. O império que dominava o mundo quando Daniel começou a ter as suas grandes revelações proféticas que conhecemos hoje era justamente a Babilónia. Na altura, no tempo dos capítulos 9 e 10 de Daniel, provavelmente o grande profeta já estaria a entrar na fase mais avançada da sua vida. A Babilónia, embora sendo um grande império, destacado na história universal, não durou assim muito tempo. O Império Neobabilónico, ou Caldeu, durou apenas algumas décadas, quase um século. A queda de Babilónia foi registada pelo mesmo profeta Daniel no capítulo 5 do seu livro, quando uma mão misteriosa escreveu na parede uma mensagem que já era uma sentença sobre aquela cidade, anunciando a queda de Babilónia, o que aconteceu nessa mesma noite. A Babilónia, o grande império, correspondente à cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, foi então sucedida, deu lugar ao Império Medo-Persa, que corresponde, no mesmo sonho de Nabucodonosor, aos braços de prata e também ao peito de prata. No tempo do capítulo 10, Daniel já está, portanto, no Império Persa, já tinha passado a Babilónia. A queda de Babilónia era, sem dúvida alguma, um facto muito importante para o povo judeu. Ou para o povo judeu, quis dizer. Isso seria comparável hoje em dia com a existência ou com a iminência de um decreto dominical ou de uma união entre Roma e a América dentro daquilo que é o entendimento profético que temos com respeito aos últimos dias. E assim sendo, a queda da Babilónia era um sinal profético da máxima importância para o povo judeu. Nós podemos ver isto neste texto que encontramos em Profetas e Reis e que diz assim: a chegada do exército de Ciro ante os muros de Babilónia foi para os judeus um sinal de que o seu livramento do cativeiro estava muito perto. Mais de um século antes do nascimento de Ciro, a inspiração lhe fizera menção do nome e providenciara um registro da precisa obra que ele faria tomando Babilónia, estando esta desapercebida, e preparando o caminho para a libertação dos filhos do cativeiro. Portanto, mais de um século antes, um profeta anterior a Daniel, no caso Isaías, profetizou a queda de Babilónia, citando pelo próprio nome o general Medo-Persa, pela mão de quem essa queda de Babilónia se daria. Encontramos isso em Isaías 45, onde lemos o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. E mais à frente o texto diz: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. O que é que esta profecia estava justamente aqui a dizer? Isaías
Estava, portanto, a relatar, a anunciar um acontecimento que se daria mais ou menos um século mais tarde, a queda de Babilónia, mencionando até pelo nome o comandante do exército que derrubaria essa mesma Babilónia antes sequer desse mesmo comandante, dessa mesma pessoa ter nascido. Mas então, por que razão seria isto mesmo tão relevante para os judeus? Também no mesmo capítulo de Isaías, nós lemos o seguinte: Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e, muito importante também agora, soltará os meus cativos. Os judeus ansiavam, portanto, pela libertação do jugo babilónico. E aqui Deus anunciava a mão através da qual esse livramento surgiria e os judeus seriam finalmente libertados. Portanto, a Bíblia, na história de Daniel, associa a queda de Babilónia à libertação do povo de Deus. São dois eventos que concorrem um com o outro, têm uma íntima relação um com o outro. Nabucodonosor tinha entrado em Babilónia e tinha destruído, roubado, saqueado a cidade e o templo. Agora, o profeta anunciava que haveria uma restauração pela mão do homem que derrubaria Babilónia. Portanto, por essa razão, a queda de Babilónia era algo da máxima importância para os judeus, para o povo de Deus. Contudo, embora houvesse certamente muitos judeus em Babilónia, embora houvesse muitos cativos que desejariam ardentemente a sua libertação e poder regressar para restaurar a cidade de Jerusalém, muitos eram aqueles também que não estavam atentos aos sinais dos tempos e ao dom de profecia que estava não apenas a ser revelado, mas agora a ser cumprido também. Havia uma certa acomodação, um certo demasiado conforto pela maneira como viviam em Babilónia. E estavam já habituados ao estilo de vida da Babilónia. Portanto, já não estavam devidamente preocupados em antecipação, com atenção, para regressar a Jerusalém. Parece que, para alguns, se calhar até para muitos, se calhar até para a maioria, não era esse o pensamento principal das suas mentes. Neste sentido, fazemos aqui um paralelo para com o povo do Senhor no final do tempo. Ora, vamos ver. Também eles estão cativos, só que neste caso é do pecado. Hoje, naquele tempo, estavam cativos fisicamente, literalmente. Hoje, o povo de Deus também está cativo do pecado numa terra estranha. Também deseja regressar ao seu lar. Também sabe que a profecia, ou o espírito de profecia, indica claramente sinais da proximidade da sua libertação. Também tem a instrução para estar atento quando vir os sinais acontecer. Contudo, ainda hoje, também muitos estão distraídos quanto à urgência e à importância dos tempos. Encontramos, portanto, aqui, nesta curta listagem, um paralelo comportamental do povo de Deus do tempo de Daniel para o povo de Deus hoje. E as semelhanças são imensas. No capítulo 9 do livro de Daniel, o já a chegar à sua fase idosa profeta Daniel mostra qual deve ser a experiência religiosa daqueles que estão na iminência e aguardam para entrar na terra prometida que, atrás no tempo, foi perdida. Aqueles que estão no limiar de uma grande, da maior de todas e da última libertação, porque percebem claramente os sinais dos tempos. Então vamos ler o que diz o profeta Daniel para perceber justamente isto. Daniel 9, a partir do versículo 1, diz assim: No ano primeiro de Dario, e aqui convém esclarecer que o primeiro ano de Dario era exatamente o ano da queda de Babilónia, o sinal que os judeus esperavam. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Que período de tempo é este 70 anos? O que é que Deus tinha dito a Jeremias? O que é que haveria de acabar no final dos 70 anos? Que assolações sobre Jerusalém são essas? Então deixemos Jeremias falar, e no capítulo 25 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Jeremias tinha anunciado, tinha recebido por inspiração da parte de Deus, tinha anunciado que como castigo pelo comportamento do povo, a Babilónia iria tomar Jerusalém, iria conquistá-la e os judeus estariam em Babilónia durante 70 anos em cativeiro. E Daniel percebeu a iminência do tempo, percebeu que esse período estava quase a acabar. Porquê? Bastava contar o tempo e viu também que apareciam sinais da iminente queda de Babilónia. Então, o que é que Daniel faz? Capítulo 9 e no versículo 3. E eu, portanto, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel entendeu os sinais proféticos que estavam a acontecer. Por isso, o Espírito do Senhor impeliu aquele homem a buscar o Senhor com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco e com cinza, dito de outra forma, com humilhação, com contrição. Não foi, muito importante, não foi a profecia ou o cumprimento da profecia que prepararam Daniel para aquilo que estava a acontecer. A profecia e o cumprimento da profecia despertou em Daniel o sentido, a urgência e a necessidade da verdadeira preparação, oração, súplicas e humilhação diante de Deus. Daniel queria entender, queria estar preparado, queria estar pronto para aquilo que estava a suceder. O que é que estaria a suceder? Voltando a Jeremias, agora no capítulo 25, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilónia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Portanto, Daniel sabia que os sinais que ele via à sua volta apontavam para o final do cativeiro, para o final dos 70 anos que Jeremias tinha profetizado e para a queda de Babilónia. Então, o que é que Daniel faz? Daniel continuou a estudar os detalhes proféticos para estar devidamente preparado, para receber o conhecimento que, através dos profetas, vinha de Deus, para saber o que fazer naquela ocasião, dada a importância do tempo. Em Jeremias 29, nós temos aquilo que Daniel conhecia e que diz assim: porque, assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilónia, exatamente o mesmo contexto, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. E agora, um versículo muito conhecido, como consequência disto tudo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração. Daniel leu aqui quais eram os requisitos para se preparar. A profecia tinha-lhe dado o sentido de urgência. Agora exigia-se uma preparação. E Daniel quis cumprir com os requisitos divinamente ordenados. Para quê? Para entender a mensagem profética e para estar preparado para o seu cumprimento. Daniel sabia que havia uma parte a desempenhar por parte do povo. Deus estava a cumprir com a sua parte. Daniel quis cumprir também com a sua. O que faria então o povo? Como é que a nação, como é que o povo judeu se prepararia para estes grandes acontecimentos que estavam prestes na iminência de se concretizarem? Em Profetas e Reis nós lemos o seguinte: a oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario, o rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilónia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilónia, em pleno Império Medo-Persa, claro, Ciro o sucedeu no trono. E o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para Babilónia. O livramento de Daniel da cova dos leões, que está relatado no capítulo 6, tinha sido usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de Ciro o Grande. Portanto, resumindo aqui rapidamente, o rei Dario reinou desde a queda de Babilónia durante 2 anos. E durante esse período, Daniel entendeu a iminência, a urgência da mensagem profética e do cumprimento que estava a acontecer. Logo no início do reinado deste rei, Daniel tem uma experiência marcante que todos conhecemos, quando ele injustamente foi lançado aos leões. Mas Deus utilizou isso para criar uma forte impressão no coração de Ciro, justamente, que vai suceder a Dario 2 anos depois da queda de Babilónia como o grande monarca do Império Medo-Persa. Daniel, a história de Daniel mostra, desde o início, que ele estava constantemente preparado. Estava no momento certo e na hora certa, preparado para aquilo que deveria ser o seu comportamento. E por isso, Deus podia abençoá-lo e Deus podia continuar a usá-lo. Agora, será que Satanás iria ficar quieto, silencioso, diante da possibilidade do povo de Deus voltar à sua terra e exercer o seu ministério profético que levaria à chegada do Messias, que era algo que Satanás queria impedir a todo custo? Claro que Satanás nunca fica quieto. Então precisamos ver algumas das suas estratégias. Uma delas, e se calhar todas elas ainda existem hoje, mas uma delas que Satanás utilizou, foi uma que é utilizada cada vez mais hoje e que é justamente o que nós chamamos, talvez esta palavra não existisse naquele tempo, mas é o que nós chamamos hoje de ecumenismo. Vamos ver, por exemplo, em Esdras, no capítulo 4, o que é que diz. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, estes eram uns samaritanos que vou já mencionar daqui a pouco, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Portanto, como dizia há pouco, estes adversários de Judá e Benjamim eram os samaritanos, um povo que misturava a religião judaica com o paganismo e a adoração de ídolos. Aliás, em Profetas e Reis diz mesmo que o povo era propenso a reverenciar imagens de escultura.
Não por coincidência, os esforços ecuménicos atuais, portanto hoje em dia, são dirigidos também por uma religião que é uma mistura de cristianismo com paganismo e adoração de ídolos. O discurso ecuménico hoje é exatamente o mesmo. Temos o mesmo Deus, deixamos de lado as nossas diferenças, vamos concentrar-nos naquilo que nos une, trabalhemos juntos para o bem comum. Depois, logo a seguir, no versículo 3, os chefes de Israel recusaram, e bem, a proposta. Uma outra estratégia de Satanás para impedir a obra de preparação é justamente o desânimo. Também em Esdras, no capítulo 3, nós lemos o seguinte: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, ou o primeiro templo, sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. E por que razão choraram eles em altas vozes? Profetas e Reis diz: as murmurações e queixas. A desfavorável comparação feita, e a comparação era o primeiro templo era glorioso, este é muito pobre, tiveram uma influência deprimente sobre o espírito de muitos e debilitaram as mãos dos construtores. Os trabalhadores levantaram a pergunta se deviam prosseguir com a construção de um edifício que já de início era tão francamente criticado e se tornava causa de tanta lamentação. Ou seja, Satanás conseguiu instalar o desânimo de forma a ser questionado se deveriam continuar com a obra de reconstrução, aquela obra que Deus tinha dado. Dentro do povo isto aconteceu. Felizmente, também aconteceu o contrário. E nós lemos no capítulo 3, versículo 12 de Esdras: mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Será que Satanás ainda assim iria ficar quieto na tentativa de desviar o povo daquilo que devia ser a sua preparação e a sua obra, conforme Deus tinha indicado? Outra estratégia foi acusar os construtores. Dito de outra forma, acusar os obreiros. Esdras, no capítulo 4, nós lemos: todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E, sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Ou seja, forjaram testemunhas e fizeram acusações falsas. Não por acaso, também isto fizeram contra Jesus alguns séculos mais tarde. As estratégias de Satanás não mudam muito. Claro que elas podem se intensificar mais ou menos, assumir uma forma ligeiramente diferente, mas, regra geral, nós conseguimos perceber pelo passado aquilo que acontece hoje para desviar o povo de Deus. Ora, é justamente neste contexto, é justamente neste âmbito que Daniel recebe a visão que está no capítulo 10. E agora vamos ver com muita atenção para responder à pergunta: qual deve ser a experiência final do povo de Deus? Daniel 10 e no versículo 1 diz: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, o nome babilónico, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Repito, guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Há aqui uma expressão que destaquei: guerra prolongada. Dito de outra forma, uma grande guerra ou um grande conflito. No âmbito do quadro alargado da Escritura, o conflito não é entre judeus e babilónicos e medo-persas. O grande conflito, a guerra prolongada, é entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Será que
Aquilo que Daniel vai ver a seguir reporta para algo muito maior do que Jerusalém, do que Babilónia, do que o contexto que ele conhecia. Vamos continuar com a leitura de Daniel 10, agora a partir do versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas completas que Daniel esteve abatido. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Por que razão faz Daniel, conforme aquilo que nós lemos aqui, um jejum especial, uma reforma especial, aquilo que alguns poderão chamar uma mudança radical durante estas 3 semanas? Daniel entendeu, já vimos isso, pela profecia, ele entendeu que fazia parte do povo, que tinha um papel especial, específico, distinto e inconfundível no cumprimento da profecia, que era a verdade presente para aquele tempo. E por causa disso, durante este período de 3 semanas, Daniel mudou o seu estilo de vida. Podia até ter sido acusado por alguns de seus conterrâneos de estar a ir longe demais nas suas reformas. Daniel fez isso. Continuando a ler com o capítulo 10 de Daniel, o profeta diz o seguinte: E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda ou à margem do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Portanto, aparece aqui um personagem diante de Daniel que é descrito nestes versículos que nós lemos aqui. Será que por esta descrição nós conseguimos identificar quem estava ali com Daniel? Vamos ver o que diz no livro Santificação, escrito pela pena de Ellen White. Esta descrição é semelhante àquela dada por João quando Cristo foi revelado a ele na ilha de Patmos. Não foi outro personagem senão o Filho de Deus que apareceu a Daniel. Nosso Senhor vem com outro mensageiro celestial fazer o quê? Para ensinar a Daniel o que aconteceria quando? Nos últimos dias. Não no tempo de Daniel. À semelhança de tantos e tantos outros profetas e tantas outras profecias, o vidente vai assistir, vai-lhe ser revelado a algo que se referia muito à frente do seu tempo. No caso específico, aquilo que aconteceria nos últimos dias. Daí que aquilo que foi a postura de Daniel naquele tempo deve ser aprendida e apreendida por aqueles que vivem nos últimos dias. Aquilo que foi a preparação de Daniel naquele tempo deve ser aprendida e apreendida por aqueles que vivem nos últimos dias. Então vamos continuar a ler o capítulo 10 para perceber as respostas a estas perguntas. 10, 7 de Daniel. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Quantos judeus tinham, portanto, a visão espiritual para receber a revelação divina naquela hora? Daniel estava pronto para receber. Contudo, os outros que estavam com ele não a viram, não puderam contemplar, não puderam entender, não puderam compreender. Eram membros de igreja que não tinham uma dimensão espiritual para ver além daquilo que é a terra que está diante dos nossos pés. Porquê? Veremos. Como já vimos e consolidaremos essa ideia, Daniel estava preparado. Voltando a Daniel 10, agora a partir do versículo 8, nós lemos. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo,
Ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui já não é o próprio Jesus que está a falar com Daniel. É o anjo que o acompanha, porque Jesus não veio sozinho para se revelar a Daniel. E o que é interessante é que este mensageiro diz que veio para responder a Daniel por causa das orações de Daniel, por causa das súplicas de Daniel. Contudo, houve aqui um príncipe do reino da Pérsia que o impediu. Ora, se impediu um anjo de vir dar uma revelação a um profeta do povo de Deus, não podia ser um anjo de Deus. Certamente que isto aqui se refere ao próprio Satanás. E Satanás impediu que o anjo viesse ter com Daniel durante 21 dias. 21 dias. E apenas com a intervenção de Miguel, Cristo, é que Satanás foi afastado e o anjo pôde vir para se revelar a Daniel. Por quantos dias o príncipe do reino da Pérsia afrontou o anjo mensageiro? 21 dias ou 3 semanas. Quanto tempo especial de jejum e consagração teve Daniel, conforme nós já vimos no versículo 3? 3 semanas também. Estes dois factos, a preparação espiritual de Daniel e a afronta do príncipe da Pérsia ao mensageiro de Deus, não podem ser coincidência. Eles duraram simultaneamente. Quando Daniel começou, um anjo veio para se revelar e o inimigo de Deus quer impedir que o povo de Deus receba essa mesma revelação. Mas Daniel persistiu. Daniel insistiu em oração, em jejum, em humilhação diante de Deus. E ao fim desse período de 3 semanas de humilhação, o próprio Cristo vem intervir para afastar Satanás e permitir que o plano para se revelar ao seu povo através do seu profeta possa ser levado à prática. Daniel fez um trabalho especial de preparação pessoal, até mesmo de intercessão, para uma guerra espiritual que se desenrolava muito acima da sua própria capacidade de entendimento. O clamor de um justo, um só, porque o relato não diz que era um grupo, que era uma igreja inteira, diz que era um só, pode mover a mão do infinito em cortes acima das nossas. Mas então, que preparação especial era mesmo essa, Daniel? Será que estamos prontos para repetir o seu comportamento? Além daquilo que já vimos, nós encontramos a resposta a esta pergunta no livro de Daniel, fazendo um paralelo com este comportamento de Daniel e as primeiras histórias, os primeiros capítulos deste livro. Já lemos Daniel 10.3, onde diz, repetimos, que manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, assim diz Daniel. Isto faz-nos lembrar imediatamente o capítulo 1, versículos 8 e 12, onde Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Experimenta, peço dos teus servos, 10 dias, fazendo que se nos deem legumes e água para beber. Isto aponta indiscutivelmente para uma reforma da saúde, para uma reforma do estilo de vida. Também já lemos nos versículos 5, 6 e 11 de Daniel 10, que Daniel levantou os seus olhos, olhou e viu, e avançando mais para a frente, lhe disse, portanto ele recebe a mensagem,
Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés porque estou enviado. Falando ele comigo, Daniel recebe essa visão. Daniel viu, Daniel olhou. O que nos remete imediatamente para Daniel 2, quando a Daniel foi revelado o significado do sonho de Nabucodonosor. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão. E Daniel disse, louvando o Deus do céu, no final do texto que estamos a ver, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Porquê é que Daniel recebeu a sabedoria? Porquê é que ele recebeu esta ciência? Porquê é que ele era inteligente? Porque Deus revela o profundo e o escondido. E Daniel pôde receber isso. Daniel disse que não era mérito dele, mas que há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Em ambos os casos, nós temos aqui claramente uma revelação profética, o recebimento de uma visão da parte de Daniel. Também já lemos nos versículos 8, 9, 18 a 21 do capítulo 10, que Daniel ficou só, ficou sem força. Desfigurou-se a feição do meu rosto, a sua fisionomia se alterou. Não teve força nenhuma. Caiu com o rosto em terra. Ele ficou desfalecido. Mas, como que semelhança de um homem, tocou e confortou. Mas fez mais. Disse, não temas. Disse-lhe, anima-te, sim, anima-te. E disse-lhe, fala, meu senhor, porque tu me confortaste. Daniel sentiu-se recuperado disso mesmo. E finalmente, nós já vimos que ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Daniel está desfalecido, mas ele recupera o ânimo, ele recupera o conforto e aparece Jesus. Exatamente aquilo que nós já vimos em Daniel 3, nos versículos 17 e 25, numa história muito conhecida, quando são atirados para a fornalha de fogo ardente, no caso não Daniel, mas seus 3 amigos, eis que o nosso Deus é que nos pode livrar, é que nos pode animar, é que nos pode trazer conforto. Respondendo ao rei, eles disseram que podes fazer o que quiseres, contudo, nós seremos fiéis ao nosso Deus. E em consequência disso, Nabucodonosor disse que não há lesão neles. Podiam parecer desfalecidos, podiam parecer desanimados, mas não havia mal algum com eles. Porquê? Porque o aspecto de um quarto homem que apareceu lá dentro é semelhante ao Filho dos deuses. Ou seja, também apareceu aqui Jesus. Portanto, o que nós vimos nestes 2 casos é que, diante de uma prova dura, diante de uma prova severa, que faz desfalecer, que faz cair ao chão, há também o ânimo e o encorajamento de um livramento, porque sempre aparece a pessoa de Jesus quando estamos necessitados. Em todos estes casos, a vida dos servos de Deus está colocada em causa. Agora, olhando para este quadro que temos à nossa frente, nós vemos qual foi o comportamento de Daniel para poder estar de pé, para poder entender, para poder se preparar e para estar pronto para quando viesse o cumprimento profético. A reforma da saúde, a reforma do estilo de vida, que lhe permite receber uma visão, receber a revelação da parte de Deus, que por sua vez lhe permite, para quando vier a prova dura, ele estar preparado para o aparecimento de Jesus e para receber o livramento. Há claramente aqui uma relação entre cada uma destas fases. A primeira proporciona a segunda. A primeira e a segunda proporcionam a terceira. O problema do povo de Deus hoje em dia é que está à espera da manifestação da terceira fase, sem passar pela primeira e sem passar pela segunda. Queremos estar prontos para, diante da prova dura, ficarmos de pé, ficarmos seguros, ficarmos firmes, mas não queremos passar pelo primeiro degrau e pelo segundo degrau. E se quiser voltar lá ao quadro, Daniel sabia, Daniel percebeu que uma reforma da saúde, uma reforma do estilo de vida era urgente, importante e fundamental para estar pronto para receber a visão, para receber a revelação,
para receber a mensagem de Deus importante para este tempo e para poder entendê-la. E, por sua vez, isso era fundamental, imprescindível, para quando viesse a prova, ele se demonstrasse firme, se demonstrasse fiel e pronto para justamente estar de pé para aquilo que viesse a acontecer. Jesus, em todos os casos, aparece para libertar e salvar o seu povo, depois de o povo ter recebido a revelação, ter recebido o conhecimento da profecia das Escrituras. Mas o povo recebe essa revelação, esse conhecimento da profecia das Escrituras, depois de ter reformado o seu estilo de vida. Temos alguma dúvida que isto é mais para nós do que para Daniel? Versículo 14 do capítulo 10 diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, quando? Nos derradeiros dias. Porquê? Porque a visão é ainda para muitos dias. Neste contexto, será que podemos encontrar algo que nos diga que isto faz sentido para nós hoje? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos lemos. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de Profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Os que examinam esta palavra devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com um apetite pervertido no comer e no beber. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo e descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Este texto diz que é tremendamente importante passar pelo primeiro degrau, para passar pelo segundo degrau, para então sim estar pronto para as últimas cenas da história da Terra, e esta é a experiência final do povo de Deus. Se Daniel teve esta preparação no seu tempo, certamente Deus não esperará menos dos que vivem na iminência do seu segundo aparecimento. No livro O Grande Conflito, nós lemos: pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Daniel percebeu a iminência dos tempos, percebeu a urgência do que estava para acontecer e preparou-se conforme o plano divino. E Deus, na sua infinita misericórdia, deixou esta revelação justamente para copiarmos o bom exemplo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a estarmos prontos como Daniel esteve. Porque se no tempo dele, diante de tantos desafios, ele conseguiu suportar a prova e o Senhor veio sempre para o salvar, certamente que o Senhor dará o mesmo prémio àqueles que, no último momento, antes da volta de Jesus, que é agora, os da última geração, possam também, copiando o exemplo de Daniel, ser encontrados prontos quando o Senhor voltar. Que Deus nos abençoe sempre. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e foi capaz de aqui morrer, hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou
consolar e foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver. Quando Tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pela revelação que a Sagrada Escritura nos dá, pelos profetas do antigamente que lançam tanta luz sobre o povo de hoje. Suplicamos para cada um que ouviu esta mensagem as maiores bênçãos de Deus, para que possa devidamente se preparar, para também estar pronto para o cumprimento profético que está aí, mesmo à nossa frente. Abençoa-nos a nós, nossas famílias, nossas igrejas, todos aqueles com quem convivemos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.